RCD, a rádio que conecta você. No ar, Diálogos, com Luana Montargil. Olá pessoal, hoje continuaremos o nosso diálogo com o médico Luiz Queiroz e ele vai falar sobre os benefícios e malefícios da espiritualidade e a relação do adoecimento do corpo com a nossa mente. Vamos ouvir? A gente está conversando aqui com o Dr. Luiz Queiroz, querido médico gastroenterologista, ele é psicoterapeuta também, é professor da Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública e está dando aqui o prazer de conversar com a gente. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre os benefícios da espiritualidade. Eu não estou nem falando de religião. Às vezes uma ligação, a importância da espiritualidade nos nossos processos da vida. E como isso pode fazer bem para a pessoa, ou o que é que você acha? Se não parecer que eu estou puxando a brasa para a sardinha de ninguém, eu acho assim que a gente precisa ser bastante honesto. Como a pergunta mais completa, talvez, né? Porque a gente tem vergonha, assim, né? Como isso pode fazer bem e como isso pode fazer mal. Fazer mal. Porque isso pode fazer bem a partir do momento em que eu tenha fé em mim mesmo. Em que eu encontre significado para a minha vida. E que eu encontre que eu sou menor do que o todo. E que eu talvez esteja à disposição e a serviço da construção de uma obra que é maior do que eu. Que começou muito antes de mim e que talvez termine muito depois de mim, tá? Eu acho que essa é uma ideia de espiritualidade. Também que existem seres que não são muito maiores, porque também senão fica endeusando todo mundo, mas que viveram aqui, passaram pelo que a gente passou e cumpriram com louvor exatamente as coisas que a gente está passando, e eles têm autoridade para nos mostrar caminhos, tá? Modelos, como um ser magnífico que viveu aqui na Terra, como Jesus, como um ser como Buda, e como outros seres que são tão grandiosos também, né? Como Irmã Dulce, como Mahatma Gandhi, como Nelson Mandela, como tantos e tantos outros seres que são exemplos para nós, né? Então, eu acho que a espiritualidade, ela nos faz bem a partir do momento que ela é um instrumento de diminuir a nossa capacidade de causar dano, de entender que nós somos um instrumento de crescimento e de entendimento das diferenças. E ela pode nos destruir o planeta, a partir do momento que eu acho que eu sou melhor do que o outro, que o meu caminho é melhor do que o outro, e que existem coisas que eu tenho autoridade de condenar no outro, tá? E que eu posso impor a um Estado, a uma nação, o direito de condenar o livre-arbítrio do outro. Então eu acho que a espiritualidade também começa a fazer mal a partir do momento que eu acho que o meu caminho é melhor do que o outro. Agora, doutor Luiz, uma coisa que você falava que era muito interessante no programa, parece que a gente tem alguns órgãos, não sei como é que a gente, por exemplo, sistema digestivo, estômago, que parece que sofre mais quando a gente está passando por algum problema emocional. Existe realmente isso? Eu poderia dizer que existe um entrelaçamento muito grande entre as questões psicoemocionais e a questão também do hábito de vida, né? Nós estamos vivendo, a gente não pode deixar de dizer que a gente está vivendo numa sociedade que come muito mal, porque tem um substrato, né, Luana? A gente entrega para o nosso corpo, tá? Vamos dizer assim, substâncias que inflamam o nosso sistema imunológico de uma forma importante. Então, comida processada, multiprocessada, laticínios em excesso, proteína animal em excesso, gordura animal em excesso, tá? Isso é um ponto aqui. Então, existe isso aqui. E aí nós vamos para as questões psicossomáticas. Então, a grosso modo, a gente pode dizer assim,
Eu me lembro uma vez que um paciente me procurou no consultório com uma queixa de refluxo enorme, e é óbvio que a gente tem que olhar para esse lado alimentar também, porque o tratamento é multidimensional. E aí, quando eu cheguei para esse paciente, fiz assim. São 2 historinhas rápidas que eu vou contar. Também quero saber sobre essas histórias, mas calma. Semana que vem, Dr. Luiz nos conta e finalizamos essa excelente entrevista. E se você quiser rever esse episódio ou compartilhar, ele estará disponível na Rádio RCD, no Spotify e no YouTube. A gente se encontra na próxima semana com mais diálogos comigo, Luana Montargil, e é sempre um prazer ter todos vocês aqui. RCD, a rádio que conecta você.